mais uma aula não presencial, língua portuguesa. E lembrando, né, que nós estamos trabalhando os pontos importantes em gramática. Lembra que a gente selecionou uma série de pontos lá na primeira aula. Quem não assistiu ainda a primeira aula, assista, comece da primeira. E aí nós estamos revisando cada um desses pontos na medida que a gente vai avançando em nossas aulas. Seja presencial ou não presencial, a gente ia revisar esses pontos. São os pontos que realmente são utilizados para interpretação. E eles são pontos muito bons de você revisar logo agora, no finalzinho do ensino médio, porque você usa isso na sua vida, você usa no dia a dia. Você lê um cartaz de uma festa, está lá os pontos importantes que a gente necessita. Por quê? Inclusive, na gramática, a gente chama isso de introdução à semântica. Todo aquele aparato de conceitos que facilitam as competências e as habilidades, facilita você desenvolver os descritores. Não adianta você ficar resolvendo uma questão aqui, outra ali de um descritor. Ah, pega o descritor 12, pega o 6, vamos testar essa habilidade. Isso não vai resolver. Você precisa dos pré-requisitos para desenvolver essas habilidades. E o que nós estamos trabalhando aqui são os pontos que, inclusive, são os pontos mais cobrados. Aquela última aula nossa, variação linguística, gente, o tanto que é cobrado variação linguística. Agora, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho das figuras de linguagem. Por exemplo, não tem como você trabalhar um texto poético se você não sabe figura de linguagem. Não adianta. Eu já vi, inclusive, até colegas meus, professores, tentando interpretar poema com o dicionário na mão. Não tem como, porque o sentido é todo figurado, o sentido é todo dado pelo contexto. Então você tem que interpretar realmente com o contexto e com o conhecimento básico da figuração, da estrutura do poema e etc. Já trabalhamos também a versificação. E então agora as figuras de linguagem. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho porque ficou um pouco grande. Deixa eu tirar a escala aqui. Mais um pouquinho. Aí, assim já está ótimo. Bom, esse aqui, gente, é um mapa cerebral, tá? Aqui eu coloquei mais ou menos umas 13 figuras. São as figuras de linguagem, não são as de gramática. Porque, qual a diferença? As figuras de linguagem, elas são dadas pelo contexto. Você precisa saber o que é um contexto, né? Dentro dos elementos da comunicação, você lembra que nós temos o contexto. O contexto é que faz a figuração, cria o sentido. Bom, vamos lá então, relembrando um pequeno ponto, eu não coloquei aqui, mas você anota no seu aí, que é sentido denotativo, sentido conotativo. Denotativo é só você lembrar do D do dicionário que você não mistura. E no dicionário nós temos as palavras com o sentido real delas. Então lá no dicionário você tem as palavras com o sentido real delas. E aí, sentido é denotativo. A gente fala também ao pé da letra, a gente fala sentido literal. Então, se você lê numa questão sentido literal, ao pé da letra, sentido denotativo, é tudo a mesma coisa, é o sentido que está lá no dicionário, o sentido real da palavra. Mas se você vir, por exemplo, sentido conotativo, sentido figurado, sentido poético, automaticamente você vai ter o sentido conotativo. Todas as figuras de linguagem são dadas pelo sentido conotativo. Por quê? Porque são sentidos que o autor cria, de acordo ali com semelhanças, com relações, de acordo com o contexto, a gente consegue fazer significados acontecerem. Isso é o que nós chamamos de figuras de linguagem. A gente usa no dia a dia sem saber os nomes. Você usa desde a hora que você levanta, você caminhando pela rua, você no bar com os amigos, você numa sorveteria, você na escola, você lendo um livro, em todos os lugares você utiliza as famosas figuras de linguagem. E é tranquilo entendê-las. É só um pouquinho de paciência e você treina, um pouquinho de treino, claro, pegar algumas questões e testar isso, pegar questões do Enem anterior, pegar o vestibular da UEG, pegar vestibulares que você vai fazer, o SAS, o PAS, tudo isso, as provas anteriores da própria escola, provas de outras séries. Você tem um irmão mais novo que tem lá um material do nono ano, no nono ano estuda as figuras de linguagem. Tem um irmão mais novo que faz o primeiro ano, material do primeiro ano tem as figuras de linguagem. Tá de bobeira na internet, vai lá, pega um materialzinho, dá uma olhada. E aí você vai acostumando. O segredo é acostumar. Cláudio, mas por que
esse tipo de anotação? Gente, o mapa cerebral, ele é muito bom. É muito poderoso. O nosso cérebro, ele não gosta daquela coisa toda bonitinha. Cláudio, mas eu gosto de anotar bonitinho, eu gosto de colocar um embaixo do outro, eu faço aquela letra bonitinha, perfeitinho, eu coloco as setinhas. Não funciona para o seu cérebro. Vai funcionar para a visão. Vai ficar muito bonito. Alguém vai ver e falar, nossa, suas anotações são muito lindas. Mas tirando isso, satisfação do ego, para o seu aprendizado, para a memorização, seu cérebro não prefere assim. Ele prefere, e claro que ele prefere, porque olha, vai lá em biologia, você tem as sinapses, o cérebro faz as ligações muito loucas. Uma coisa está aqui, aí ela já liga a outra ali, pega um link, linka outra informação e volta na anterior e você lembra de uma frase, aí você lembra de uma série, você lembra de uma conversa que teve com sua tia, você lembra do aniversário lá de 2 anos. Então a informação ela é toda assim. No nosso cérebro é uma bagunça, é um caos. É a famosa ordem no caos. E então, partindo desse princípio, o mapa cerebral é provado cientificamente que é um dos modelos de resumo mais poderosos que existem. Quem não sabe montar o mapa cerebral, vai no YouTube e pega lá como montar mapa cerebral. Mas assim, bem rápido para a gente não perder tempo, o mapa cerebral ele deve ser feito de preferência com cores diversificadas. Aqui eu coloquei minha letra, vocês sabem que a minha letra ela não é tão bonita. Para mim esse aqui funciona, ele é perfeito para mim. O mapa cerebral é um tipo de resumo que você olha para ele e você lembra da matéria toda. É incrível o poder de um mapa cerebral. Então, cores diferentes, pode puxar os links mesmo, você pode fazer círculos. Se você é bom com desenho, é bom com coisa não verbal, aí na hora de fazer o exemplo, você pode fazer um desenhinho e coloca o assunto principal no meio. Ó. O meu assunto principal é figura de linguagem e eu vou linkando, puxando links para as outras informações. Quem já faz sabe do que eu estou falando, é muito poderoso. E aí, começando bem rapidão mesmo, ó, as 3 primeiras, comparação, metáfora, metonímia. Comparação, metáfora, metonímia. Por que as 3 primeiras? Porque elas são muito parecidas. Tanto a comparação, tanto a metáfora, quanto a metonímia, elas trabalham com 2 realidades. Realidade A, realidade B. Lembra daquela teoria dos conjuntos, aquela que você estudava lá em matemática? Lembra? Você tinha um conjunto A, tinha um conjunto B. Aí quando você colocava um perto do outro, a gente fazia a intersecção. A gente vê o elemento que tinha nos dois. É mais ou menos isso que tem nessas 3 figuras. Comparação, metáfora, metonímia. Elas aproximam 2 realidades que, quando aproximadas, elas têm elementos em comum. E isso faz gerar o sentido que a gente chama de figurado. Por exemplo, a comparação ela é muito simples. Ela é uma figura de linguagem, mas é uma figura muito simples. Por exemplo, eu digo, esta mulher é como uma flor. Esta mulher é como uma rosa. Esta mulher é parecida com uma rosa. Ou seja, na comparação você tem o elemento comparador. Você tem o igual, tem o parecido, semelhante. Tem o elemento comparador e 2 realidades, ó, mulher e rosa. Mulher, rosa. E aí o sentido, claro, é o que elas têm em comum. A outra é a metáfora. E a metáfora, para a comparação, a única diferença é que na metáfora não tem comparador. Nós não temos o comparador. Então eu digo, esta mulher é uma rosa. Eu não digo que é como, eu não digo que é igual, eu não digo que é parecida. Eu digo que ela é uma rosa. Então eu pego as 2 realidades e aproximo de maneira mais direta, sem comparador. Virou metáfora. E o significado, quando você vai interpretar? É só você imaginar o que uma mulher e uma rosa pode ter em comum. Beleza, perfume, delicadeza, espinhos, capaz de ferir, mesmo sendo delicada e bela, às vezes é capaz de ferir. Basicamente, seria essa a metáfora. Então, conjunto A, conjunto B, o que tem em comum é o significado figurado. E como eu disse para vocês, não adianta buscar isso no dicionário. Se eu digo uma mulher é uma rosa, não adianta buscar no dicionário, você vai ter que tentar deduzir o que elas têm em comum. A metonímia também são 2 realidades. Ó. Metonímia, lembra da metonímia? São 2 realidades também, realidade A, realidade B, só porque agora eu não apenas aproximo as 2. Eu troco uma pela outra. Eu pego a realidade A, eu pego a realidade B e eu troco uma pela outra na frase e o significado vai ser o que elas têm, claro, de semelhança, de relação entre elas. Por exemplo, eu posso fazer com a marca pelo produto.
marca pelo produto, marca pelo produto. Em vez de pedir o produto, eu peço a marca, eu chego e falo, moço, o senhor tem Bombril? E ele traz para mim, pode ser uma Solan ou outro tipo de esponja de aço. E aí vai ser o que nós estamos falando, vai ser uma metonímia. Por quê? Porque eu usei a marca no lugar do produto. Moço, tem Coca-Cola? Coca-Cola é marca pelo produto. Cláudio, mas só marca pelo produto? Não, pode ser a parte pelo todo. Um objeto inteiro ele é composto por diversas partes. Por exemplo, um corpo humano. Nós temos os braços, as pernas, as mãos, a cabeça, a orelha, os olhos. Mas aí, na hora de pedir em casamento, você diz, eu quero a mão, eu quero sua mão em casamento. Olha, você quer a pessoa inteira com todas as partes, mas você pede uma parte valendo o todo, valendo a pessoa inteira. Uma parte pelo todo, metonímia. Só mais uma, depois vocês olham as relações direitinho. Tem também autor pela obra. Se você diz que gosta de ler Machado de Assis, se você diz que gosta de ouvir, tá na modinha agora os K-pops, né? Você diz que gosta de ouvir BTS, né? O BTS lá. Ó, você gosta de ouvir as músicas deles, então você diz que gosta da obra. A música é a obra. Mas aí você diz que gosta de ouvir o autor, o artista. Gosto de ouvir Roberto Carlos. Ixi, eu sou das antigas, hein? Roberto Carlos. Gosto de ouvir Amado Batista. Olha, autor pela obra. E por aí vai. É muito interessante. Tem mais uma, então. Conteúdo pelo continente também. Olha, conteúdo pelo continente. O que é um continente? Qualquer recipiente para se colocar alguma coisa dentro. Qualquer recipiente para se colocar alguma coisa dentro é um continente. E aí, quando você diz troca o conteúdo pelo continente, o que é o conteúdo? Tudo que você coloca dentro. Então, se eu tenho comida e eu tenho prato, eu tenho alimento e prato, e eu digo, nossa, você estava com fome, você comeu 3 pratos, hein? Só que a pessoa não comeu os pratos, ele comeu, na verdade, a comida que estava dentro do prato. Metonímia. As outras, bem rápido agora, essas 3 eu vou mais devagar, porque elas são muito parecidas, para você não confundir. Espero que vocês tenham separado as 3 aí. Antítese. Não é antitese, não. Tem um acentinho aqui, ó. Antítese. É uma antitese, claro, é uma anti-ideia, antítese. E ela você vai conhecer pelos antônimos. Vida, morte, céu, inferno, perdão, pecado, alto, baixo, gordo, magro e por aí vai. Quer dizer, os antônimos, os contrastes. E aí eu até anotei aqui antônimos, você anota no seu. O paradoxo é muito parecido com a antítese, só que vai ser uma coisa meio sem lógica. Se eu digo eu estou alegremente, olha, alegre, triste, alegre e triste. Aí eu digo, eu estou alegremente triste. Estou alegremente triste hoje. Ou eu digo, poeira em alto mar. Você assistiu o filme Poeira em Alto Mar? Ó, como que a poeira vai ficar no mar se o mar é molhado? A poeira não fica no molhado. Cria-se algo sem lógica, um paradoxo. Tem até uma frase do Caetano Veloso que diz: o grande sentido das coisas, às vezes, é elas não ter sentido algum. O grande sentido das coisas é quando elas não têm sentido algum. Como que o grande sentido está em não ter sentido? Tem aquele outro do Camões que diz: o amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Como que a coisa dói e você não sente? Olha, como que dói e você não sente? Se a dor é um sintoma, virou uma coisa paradoxal. Espero que vocês tenham entendido aí. Anotem. Onomatopeia são os sons au, au, toque, toque, blim, blom, miau e por aí vai. Todos os sons em geral, os sons da natureza são onomatopeias. Onomatopeias. O eufemismo. O eufemismo é uma figura de linguagem usada para suavizar, para não ser desagradável na linguagem. Quando você não quer ser desagradável, a gente emprega um eufemismo. Então, em vez de falar que a pessoa roubou, você diz que ela pegou o que não era dela. Olha, você pegou o que não era seu. Em vez de falar, viu o tanto que é mais suave? Você, em vez de dizer que a pessoa morreu, você diz que ela passou dessa para melhor. Você diz que ela faleceu. Em vez de dizer que o político é ladrão, você diz que ele é corrupto, que ele está sendo acusado de desviar verbas. De verdade é roubar a verba, mas aí você diz desviar a verba. São eufemismos. A gente emprega para suavizar a linguagem.
O outro é o pleonasmo. Pleonasmo, conhecidíssimo, é o subir para cima, é o descer para baixo, é o entrar para dentro, é o sair para fora. Ou seja, ele é meio que uma ênfase, mas é uma ênfase meio que desnecessária. É uma figura de linguagem, mas que nem é aconselhável, é considerado meio que um erro de português por ser uma ênfase desnecessária. Agora, dependendo sei lá, você está fazendo uma música, fazendo uma poesia, aí a gente às vezes coloca ali um pleonasmo para dar uma ênfase, mas é proposital. Só vai ser o pleonasmo quando você fizer nesse contexto de uma maneira proposital. Nos outros contextos, ele é considerado um erro. Fica feio, né? Falar subir para cima. Ninguém fala. Se é subir, já é para cima. Então, esse tipo de, de pleonasmo não é bem-vindo. É uma figura, mas não é bem-vindo. Hipérbole. Hipérbole, você vai lembrar pelo exagero. Só que tem que ser qualquer exagero? Não. Um exagero com intenção. Um exagero intencional. Quando você faz de propósito, você cria um exagero, você diz, você acabou de almoçar. E aí daí um pouquinho você diz, rapaz, eu tô morrendo de fome. Olha, morrendo de fome se você acabou de almoçar, olha, é um exagero. E foi intencional. Agora, se a pessoa realmente está morrendo de fome, você passa por ela está ali caída na rua e ela diz, oh, moço, me ajuda. Eu estou sem comer há vários dias, eu estou morrendo de fome. Nesse caso não é hipérbole, ele realmente, o contexto dele, ou seja, é pelo contexto. Pelo contexto você vai saber se a pessoa está exagerando ou se aquilo é verdade. Fazer tempestade em copo d'água, olha, já falei 1000 vezes. Já falei 1000 vezes e você não me ouve. Olha, você não falou 1000 vezes, você falou umas 3, 4, aí a gente exagera dizendo que falou 1000 vezes. Tem uma força muito grande a hipérbole, a gente usa muito. Então, lembrando, gente, essas figuras todas, elas podem ser em coisa verbal, pode ser em não verbal, pode ser em desenho também, tá? Pode ser em figuras, imagens, não tem problema. Catacrese. Catacrese, gente, você vai lembrar do pé da cadeira, braço do sofá, a batata da perna, céu da boca. São dente de alho, cabeça de cebola. São figuras que a gente cria para objetos que não têm um nome definido. Essa parte aqui, a panturrilha, ela é mais conhecida como a batata da perna do que como panturrilha. Nossa, a batata da minha perna está doendo. Por quê? Porque ela tem semelhança. Então, pela semelhança que o objeto tem, é igual o céu da boca. O nome dele é palato. Só que a gente não fica, o palato da minha boca está doendo. A gente fala o céu da boca. Nossa, queimei o céu da boca aqui. Então, quando não tem um nome bem definido, a gente fala menina dos olhos. Para a íris, né? A íris dos nossos olhos. Às vezes a gente fala menina, olha a menina dos olhos. Então, e aí cria, né? A gente fala, olha, ela é a menina dos meus olhos, quer dizer, uma parte muito importante. Então, a catacrese, ela é muito importante porque a gente atribui um nome por semelhança. Olha, perna da cadeira, braço do sofá e por aí vai. E tem a asa da xícara também. Perífrase. Perífrase, gente, ela é muito simples, é uma figura criada através de um aposto. Vocês lembram que o aposto é um termo que explica outro. Cláudio, o professor de língua portuguesa. Olha, tem um monte de Cláudio em Jaraguá, um monte. Um monte de Cláudio, mas aí quando você diz que é o professor de língua portuguesa, você me explica. Você explica quem é esse Cláudio. Criou-se um aposto. É perífrase? Não, não é perífrase ainda. Mas a perífrase, ela parte de um aposto. Que tipo de aposto? Tem um tipo específico de aposto. Aquele que fica famoso. O aposto fica tão famoso que quando a gente fala ele, você já sabe de quem eu estou falando. Por exemplo, quando eu digo Rainha dos Baixinhos, a maioria vai saber que se trata da Xuxa. Quando eu digo Plim Plim, embora Plim Plim é onomatopeia, mas o Plim Plim já lembra da Globo, virou uma perífrase também. Quando você diz cidade maravilhosa, a maioria lembra do Rio de Janeiro. Quando diz a capital das confecções, a maioria vai lembrar de Jaraguá. Então, quando é o rei do futebol, a maioria lembra do Pelé. E por aí vai. Então, quando acontece isso, quando o aposto, aquela frase, aquela expressão que explica o termo, tá tão famosa que só de falar rei das selvas, ó, quem não lembra? Quem não lembra que é Tarzan? Então, quando chega nesse nível, a gente criou a famosa perífrase. E a prosopopeia, personificação? O nome já diz, prosopopeia é personificação. Pode chamar dos dois jeitos.
E aí você escrevendo aí personificação, você vai lembrar, personificar mesmo, dar característica de pessoa. Quando eu atribuo, quando eu dou uma característica de pessoa para um objeto, para um termo que não é pessoa, criou-se a famosa personificação. Por exemplo, eu digo, as flores estão tristes no vaso. Até as flores choram quando eu digo o nome dela. Fica muito bom em poesia, fica muito bom em texto de música. E cria uma ideia que aquilo humanizou, que é meio que um ser também. Ó. Até as flores estão tristes no vaso. A chuva chamava o nome dela. As estrelas cantam canções para a lua dormir. Ó, vou até anotar essa eu fiz agora, fiz de improviso, vou anotar depois, porque eu gostei. Então, até as estrelas. Ah, eu já esqueci, ó, tava tão bonito esse versinho. Até as estrelas cantam canções. Ah, tava tão bonitinha a minha prosopopeia. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Quando a gente dá característica humana para seres que não são humanos. Para fechar a nossa aula, a gradação. Gradação, gente, ela intensifica ou ela diminui. Ela vai em ascendência ou descendência. E ela geralmente são 3 etapas. Então eu digo, ó, ele começou a andar, depois passou a correr, quando viu estava voando. Ele foi andando rápido, quando viu estava correndo. Ela começou a ficar ali meio tristinha no canto, começou a fazer beicinho, daí um pouco chorou. Olha, vai aumentando a intensidade, tá vendo? Ou vai aumentando a intensidade ou diminuindo. Isso pode ser em um parágrafo, então lê o parágrafo todo ali e aí você percebe se há uma intensificação daquilo, tá? Essa é a gradação. Bom, a aula de figura é essa. Aprofundem isso, anotem as dúvidas e aí passa para mim lá no WhatsApp. Saudade de todo mundo. Até nossa próxima aula.